Olá, irmão e irmã que aí no Brasil nos acompanha, tal como em Portugal, através do nosso programa semanal Passo a Passo com Jesus. Hoje, mais uma vez, queremos trazer até si o Evangelho deste domingo. Hoje, Jesus depara-se com alguém que não esperava, mas que realmente vem interpelar não só a Jesus, mas também a nossa forma de olharmos para os outros. Jesus encontra-se com o leproso. É interessante nós olharmos para este episódio porque aqui, pela primeira vez, no Evangelho de Marcos, nós vemos alguém que se prostra diante de Jesus e lhe diz: Senhor, se tu quiseres, podes curar-me. Vamos então acompanhar esta nossa reflexão, olhando para este homem que não tem nome mais uma vez e que por isso pode ser cada um de nós. Eu, tal como tu, que acompanhas este programa pela televisão. A lepra é mencionada em diversas passagens da Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento. No entanto, o significado desta doença no período em que estes livros foram escritos era muito diferente dos dias atuais. Por vários séculos, lepra designava vários tipos de doenças ou lesões da pele, como por exemplo o vitiligo. De fato, quase não se encontra evidências arqueológicas que indiquem a presença da hanseníase, a atual lepra, em boa parte do Oriente Médio. Para um membro da comunidade judaica do século I, ser afetado por uma tal doença representava muito mais do que uma questão de saúde biológica. Na tradição hebraica, a fonte da saúde ou da doença era o próprio Deus. Deste modo, quando alguém adoecia, se acreditava que isso acontecesse em decorrência de pecados cometidos pela pessoa ou pela comunidade. A doença era uma forma de punição por parte de Deus. Ser afetado pela lepra era então um sinal de maldição divina e a pessoa era considerada espiritualmente impura. Por este motivo, essas pessoas tinham de se isolar fora da comunidade. As pessoas responsáveis por diagnosticar a presença da lepra não eram médicos, mas sim os sacerdotes. Estes eram encarregados de verificar os sinais da doença para excluir ou reintegrar alguém na vida da comunidade caso este tenha sido curado. Qualquer expectativa ou busca de cura só era lícita se direcionada a Deus. Nem os sacerdotes e nem mesmo os profetas jamais realizaram qualquer procedimento para um tratamento. A única possibilidade era a oração para que Deus intervisse. Foi somente com a influência gradual da cultura grega e seu sistema de estudo do corpo e as terapias decorrentes que a religião judaica passou a interpretar a agência humana para o restabelecimento da saúde como um meio de intervenção divina. Na Galileia do século I, muito embora já existisse essa influência grega, ainda era corrente a tradição hebraica, com sua visão de mundo, na qual tanto a expectativa de cura quanto a intervenção sanadora em si eram atributos exclusivos de Deus. Caros irmãos, hoje o Evangelho traz até nós este homem, um leproso que vem ao encontro de Jesus, se prostra diante de Jesus e lhe diz: Senhor, se tu quiseres, podes curar-me. É interessante nós olharmos acima de tudo que este leproso não tem nome, diz simplesmente um leproso. Por isso posso ser eu, como podes ser tu que nos escutas através da televisão. Então peço-vos que ao longo deste nosso momento de reflexão possamos quase que até fechar os olhos e pedir como o Senhor nos pode falar através deste Evangelho. Um leproso veio ter com ele, caiu de joelhos e suplicou-lhe: Se quiseres, podes purificar-me. Compadecido, Jesus estendeu a mão, tocou-o e disse: Quero, fica purificado. Para compreendermos a profundidade deste Evangelho, olhemos que a lepra não é simplesmente uma doença. A lepra não é simplesmente a carne que se consome. A lepra não é simplesmente o cheiro que vem da nossa carne a consumir-se e por isso mesmo nos afasta da própria sociedade, da terra onde nós vivemos, da família que tivemos de deixar. A lepra é considerada no Antigo Testamento como uma maldição. Deus que tinha castigado por um pecado grande, uma atitude grave que nós tínhamos tido. E cria em nós este afastamento que nós não podemos nem sequer
dirigir-nos a Deus com as nossas palavras, porque não éramos puros o suficiente para falar com Ele. Então hoje, ao estarmos aqui diante deste episódio bíblico, podemos pensar em todos aqueles momentos de impureza que nós vivemos na nossa vida e que se calhar nos consideramos também estes impuros que não sequer podem dirigir-se a Deus. Inclusive no Antigo Testamento, a própria lepra era considerado como que um morto vivo. E para o mundo judaico, tocar um morto era tornar-nos impuros. Então hoje vemos precisamente este quadro. Um homem com esta maldição da parte de Deus que se ajoelha diante de Deus. E ao ajoelhar-se diante de Deus tem esta atitude de alguém que sabe que está a fazer qualquer coisa de errado porque não podia sequer aproximar-se da cidade nem aproximar-se de ninguém. Muito pelo contrário, tinha de começar a gritar impuro, impuro. Então ele ajoelha-se diante de Jesus. Ele sabe que estava a fazer qualquer transgressão, então esperava da parte de Jesus uma condenação à sua atitude. Pelo contrário, a atitude de Jesus não foi de condenação. Pelo contrário, foi de compaixão. Aquele que sofre com o outro que tem diante de si. Sofre não pela sua doença somente, mas sofre por aquele espírito que não se sente digno de olhar para Deus e o considerar verdadeiramente um Pai. Então o texto diz-nos que Jesus estendeu a mão. Estender a mão também tem uma carga negativa no Antigo Testamento. Nós vemos Moisés que estende a mão sobre os filhos do Egito para os amaldiçoar e para trazer até eles as pragas do Egito. Vemos Moisés que estende a mão sobre os seus inimigos também para os amaldiçoar. Será que era isso que Jesus queria fazer? Não. Jesus, quando estende a mão sem qualquer tipo de preconceito de tocar naquele homem. Não se podia, segundo a concepção judaica, tocar no leproso. Era a mesma coisa que tocar no morto, tornava-nos impuros. Mas Jesus não se importa de entrar nesse mundo. Ele não está apegado a essas impurezas que nós pensamos que podem trazer ao homem este afastamento de Deus. Mas, pelo contrário, ele toca para dizer que um Deus é capaz de tocar aquele que está morto para o fazer ressurgir. Então Jesus toca-o e disse: sim, eu quero, fica curado. Não importa aqui o que é que os outros possam pensar. Eu quero vir até ti. Eu quero tocar-te. Mesmo que todos pensem que eu estou a fazer também eu uma transgressão por tocar-te, não importa. Muitos pensam que se calhar é a tua maldição que me vai contagiar a mim no pecado. Muito pelo contrário. Aquilo que é o meu espírito de santidade é aquele que vai tocar-te a ti e trazer-te a pureza. É bela esta atitude de Jesus. Não tem medo, muito pelo contrário. A sua pureza, a sua santidade é capaz de trazer a pureza até àquele que está doente. Diz-nos o texto bíblico que Jesus o curou, a lepra deixou e ficou purificado. É interessante nós notarmos que aquele leproso não pediu a Jesus a cura da sua lepra. Pediu-lhe a purificação para se poder voltar a dirigir a Deus e a ter uma relação com Deus. Mas Jesus foi muito mais além do que aquilo que ele pediu. Não só o purificou, mas fez com que a lepra também o deixasse. É interessante até nós notarmos que Jesus primeiro o cura daquilo que ele não tinha pedido e depois é que o purifica. Depois é que lhe vem dizer que para nós chegarmos até Deus, nós não precisamos de ser purificados. Nós não precisamos de ser puros. Na teologia do Antigo Testamento diz-nos que nós, para chegarmos até Deus, primeiro temos de ser puros e depois irmos até Ele. Jesus diz-nos o contrário. Nós venhamos com as nossas impurezas, com o nosso pecado, com a nossa fragilidade. Venhamos ao encontro de Deus. E depois este encontro com Deus é que vai criar em nós a capacidade de nos purificarmos. Este encontro com Deus é que é capaz de criar em nós este terreno fértil para que a palavra de Deus possa frutificar. Não o contrário. Não como aqueles do Antigo Testamento pensavam que a impureza nos afastava deste convívio e deste amor com Deus. Jesus, pelo contrário, vem nos dizer: na tua impureza, na tua fragilidade, não te importes de vir ao encontro do Senhor. Não te importes de te colocar de joelhos.
pede-lhe simplesmente: Senhor, toca-me e purifica-me. E o Senhor, com o seu amor, com aquele amor que nos tem, de certeza absoluta que Ele olha para nós e volta a dizer a mesma palavra: eu quero, fica curado. Depois, diz a este homem, depois da sua purificação, diz-lhe: ok, vai, mostra-te ao sacerdote, mas não contes nada daquilo que acontece contigo. Jesus não vem para revogar, para anular tudo aquilo que é o Antigo Testamento, vem para completar. Então aquilo que diz àquele homem é: ok, se no Antigo Testamento, na Antiga Lei, te diziam para ires ao encontro do sacerdote e para te mostrares como purificado, então volta a fazer isso neste momento. Vai, mostra-te como purificado e aí tu podes entrar novamente diante dos homens no convívio de Deus. Não vemos aqui a notícia de que este leproso se tenha preocupado com isto. Qual foi a preocupação daquele leproso? Anunciar, a gritar ao mundo, sair dali daquele momento em que estava escravo para um momento de libertação. E dessa libertação o que é que sai? O anúncio daquele que o liberta. Irmãos e irmãs, eu dizia-vos ao início desta nossa reflexão que este leproso posso ser eu, como podes ser tu. Este leproso posso ser eu que estou no meio das minhas impurezas, no meio daquele afastamento de Deus e que tenho necessidade de ser purificado. Então, para ti, irmão e irmã que estás aí em casa, escutando este nosso momento de reflexão e oração, aquilo que o Senhor diz é: eu quero, fica purificado. Que o Senhor, hoje, desta terra amada por Deus, mande para ti a bênção, este toque amoroso e que tu saibas também louvar o Senhor com a tua vida. E por isso mesmo que o Senhor te abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Christian Media Center tem a missão de levar ao mundo a mensagem da Terra Santa, a terra do Quinto Evangelho. Transmissões, reportagens, notícias, documentários, atualidade da Igreja e da vida cotidiana dos cristãos da Terra Santa. Você pode nos ajudar nesta missão, fazer conhecer e difundir a mensagem da Terra Santa. Ajude-nos. Visite o nosso site